se o senhor tiver alguém, não precisa me chamar os três, né? De repente o pastor tem alguém que possa vir, né? E falou, não, quero que você vá aos três. Falou, glória a Deus, amém. Isso é muito bom. Amados, eu quero falar com os irmãos. Irmãos, eu não consegui por mim mesmo preparar algo, porque eu queria falar, né? Eu queria trazer um tema em que eu pregasse esse mesmo tema os 3 dias. Era ser uma sequência, né? Era uma sequência do mesmo assunto. E hoje pela manhã eu, né, com isso no meu coração, eu falei, Senhor, eu não tive tempo, né? O Senhor tem misericórdia. Eu não tive tempo. Eu fui buscar a palavra e Deus me trouxe aqui em Efésios. Isso já estava no meu coração, Efésios capítulo 1. E ali, meus irmãos, buscando algum estudo a respeito disso, eu fui presenteado. Deus falou, era isso que você queria entregar para a igreja? Está aqui, é isso que você vai entregar para a igreja. Então, meus irmãos, hoje pela manhã, o Senhor me deu as 3 ministrações, né? De hoje, de domingo e do outro domingo. É uma sequência de pregação. Já estou sabendo que tem gente que não vai estar aqui todos os dias, uma pena. Depois, não sei se vai ser gravado. Se for gravado, irmão, ouve lá, porque senão vai ficar faltando uma parte. Amém? Como eu já disse, Efésios capítulo 5. Diz assim a palavra: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Só um por enquanto. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Deus amado, por essa oportunidade bendita e santa. Oportunidade, Senhor amado, que traz ao meu coração, Senhor, muito temor também. Porque a responsabilidade de ministrar a Tua palavra, Senhor, me faz temer e tremer. Porque, Deus, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é bendita, a Tua palavra cura, a Tua palavra restaura, a Tua palavra salva, a Tua palavra traz direção, a Tua palavra, Senhor, é a riqueza maior, Pai, que nós podemos desejar. Eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor amado, simplesmente para ministrar esta palavra, esta boa semente. A semente, Senhor amado, que o Senhor dá para o semeador semear, é esta semente. Senhor, eu oro para que o Senhor dirija todas as coisas e que Deus, em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor alcance cada coração. Que o Senhor fale, que não haja barreiras, não haja, Senhor, resistência, Senhor, mas o Senhor possa, Pai, penetrar, ó Deus, com a Tua unção gloriosa, com essa palavra bendita, Senhor amado, e enxertando cada um dos nossos corações com esta bendita palavra, que eu te peço em nome de Jesus, porque a Tua palavra é vida, e é vida em abundância. Eu creio nisso, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, tem o próprio Paulo aqui, Paulo escreve aos Efésios. Esse texto, eu sempre fiz um paralelo com o que Paulo escreve para os coríntios. Se não me falha a memória, eu acabei não pegando, mas deve ser 1 Coríntios 11. Isso mesmo. 1 Coríntios 11, Paulo escreve assim para os coríntios, para aqueles que estavam na igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Ele traz a responsabilidade para ele, fala: olha, sede meus imitadores. Por que para a igreja de Efésios ele trata de uma outra maneira? Ele não se coloca na frente,
Mas ele sai da frente, fala: sede imitadores de Deus, como filhos amados, porque é outro contexto, que não é o mesmo contexto. A palavra que vem a Corinto, a igreja de Corinto, aos coríntios, é uma palavra mais dura, de conserto, é uma palavra de restauração, porque como ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele fala: olha, vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito, então estão entrando na carne. O pecado que se nomeia entre vós é rejeitado até pelos gentios. Olha que peso. Então, na verdade, aqui eles não estavam imitando a Deus. Como eles não conheceram na perfeição, na plenitude a Deus, aquilo que o Senhor, né, já estava fazendo através da sua palavra, porque na verdade na plenitude nós vamos conhecer só lá, quando nós olharmos para o Senhor olho a olho, diz a palavra, né? Cara a cara, face a face, nós o conheceremos como somos conhecidos dele hoje, né? Isso lá, isso é plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo esse dia, né? Amém? Alguém mais deseja esse dia? Conhecer o nosso Salvador, o restaurador das nossas almas. E não era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo precisou se colocar: olha, eu sou imitador de Deus, olhe para mim. Mas aqui não. Efésios, ele já começa a trabalhar num outro patamar de diálogo, de narrativa, né? Eu acho fantástico quando ele começa a narrar, não que a igreja não tenha problema e não precisava ser tratada, mas ele começa a falar, né, de algo, vê? Ele fala, ó, o versículo 4 fala assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção. E aqui ele fala também, num outro texto, né, que nos coloca, nos faz assentar nas regiões celestiais e tal, né? Quer dizer, ele começa a tratar num nível espiritual muito maior. Então ele não precisava se colocar, falar: olha para mim como eu faço, aí vocês fazem também. Não. Ele falou assim: sede imitadores de Deus, o que vocês têm aprendido na palavra, a experiência com o Espírito de Deus, a experiência com a palavra, aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração, imite, faça igual, né? Imitação é exatamente isso. Imitar significa reproduzir, ou tentar reproduzir fielmente o que foi ou o que é feito por alguém. Copiar, ter como exemplo, produzir o mesmo efeito. Isso é imitar. Meus irmãos, é muito comum nos nossos dias, isso eu creio que cada um observa isso, né, na sua família, na vida, né, ou na sua própria vida. Como é comum hoje os filhos imitarem os pais, não é? Nós, quando éramos crianças, a gente tinha os nossos pais assim como heróis, como aqueles que eram espelho para nós. Então a gente imitava, né? A gente queria sentar do lado do motorista para tentar dirigir como meu pai dirigia, e as meninas, eu creio que as mães a mesma coisa, né? É comum, meus amados, vermos nas crianças, às vezes imitar, torcer para o mesmo time, imitar aquilo que o pai faz, a maneira de falar, gestual. Eu me lembro, inclusive, né, tinha uma época, o meu pai, quando era criança, ele era motorista de táxi, ele foi assaltado e ele sofreu uma tentativa de homicídio, né? Depois do roubo ainda tentaram matar, e eu sei que uma das balas atingiu a mão, porque ele estava com a mão na cabeça, rendido, né? Covardia pura. E aí uma bala se alojou assim no dedo, nesse dedo aqui, no indicador, né, da mão esquerda. Então ele sempre foi caminhoneiro, e ele dirigia com esse dedo aqui apontando para frente, né? Que ele não conseguia dobrar esse dedo aqui.
Irmão, quantas vezes eu me via segurando assim com o dedo para frente também? Meu dedo era bom, podia dobrar, não tinha problema nenhum, como dobra até hoje. Mas por quê? Porque são coisas que nós acabamos imitando, né? Acabamos trazendo para nós. Isso é bom por um lado, por outro lado não, porque algumas imitações não são boas, né? Já viram? A gente, no meu tempo de criança, inclusive, a gente tinha aqueles chocolates que era em forma de cigarro. Já viram isso? Que a gente ia comendo chocolate, mas imitando, né? Quantas vezes não acontecia ou não acontece de você ver uma criança, né, pegando uma caneta ou alguma coisa e imitando alguém fumar, ou replicando alguns palavrões que ouvem dos pais e ouvem de pessoas que, enfim, nem sempre imitação é boa, né? Nem sempre, porque, irmãos, a nossa condição humana de caídos, realmente não nos dá, sabe, naturalmente falando, a condição de termos aquela percepção plena do certo e errado. Porque como que eu vou ter a percepção do certo e errado se alguém que está sobre mim, que eu admiro, que eu olho, né, faz, para mim está tudo certo, até uma certa idade, então a gente acaba replicando isso. Isso é imitação, irmãos, isso é imitação. Nós imitamos os nossos pais, nós imitamos, né, quem nos inspira, ou o que nos inspira, procuramos fazer igual, né? Se tem alguém que faz um regime que dá certo, a gente vai copiar o camarada. Deu certo, vamos tentar copiar. Nós imitamos quem nós admiramos, imitamos as coisas que dão certo, né? Isso está em nós. Nesse estudo que eu fiz, eu acabei copiando uma frase que eu achei bastante interessante, que diz assim: quem montou esse estudo é que escreveu: a nossa natureza caída e pecaminosa nos leva a imitar o que é mal. Perdi a minha cola aqui. Perdão, a frase que eu quero dizer é bem possível que a maior parte do aprendizado das crianças se dê pela observação e pela imitação. É bem possível, né? E nós vemos isso na prática mesmo. Na observação, eu observo e eu imito. Meus irmãos, isso é imitação. Agora, trazendo para a palavra de Deus, trazendo por isso aqui que Paulo está escrevendo aos Efésios. E ele fala: sede imitadores de Deus. Imitar como? Qual é o aspecto que eu preciso imitar a Deus? Eu acho que já ouvimos essa frase, né? E é algo que nós precisamos aplicar na nossa vida. Nessa situação, o que Cristo faria no meu lugar? Já fizeram esse exercício? Nessa situação aqui, nesse caso, nessa circunstância, que às vezes você precisa tomar uma decisão, você precisa reagir a algo. Como é bom quando nós trazemos à memória a palavra de Deus e esse questionamento, e até mesmo em forma de oração. O que Cristo faria nessa circunstância? Porque você conhecendo a palavra, entendendo o amor dele, entendendo, né, a obra dele, a mansidão dele, a paciência dele, entendendo ele como modelo, porque o imitar, meus amados, para imitar alguém nós precisamos ter um modelo, e ele é o modelo que nós precisamos imitar. O que faríamos nessa circunstância? A chance de errar, ela vai diminuindo quando nós colocamos Cristo
nessa obra. Então, meus amados, o que é isso? O que é ser imitador? Quais os aspectos que nós precisamos trabalhar, sabe? Para que sejamos realmente imitadores de Deus. E agora, meus amados, eu entro. Versículo 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Sabe, esse é o nosso tema de hoje. Só dando uma pincelada naquilo que nós vamos falar nos outros dias, né? Esse versículo 2 nos traz o tema de hoje, ou seja, andando em amor. Talvez se alguém tiver aí na mão uma NVI, vai estar escrito assim: vivendo, olha lá, vivam em amor. A NVI diz assim. Domingo que vem, versículo 8: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós vamos, pela misericórdia de Deus, falar, né, sobre isso domingo que vem. Como ser imitadores de Deus, andando como filhos da luz. Benção, né? E o versículo 15, que é no outro, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. E aí NVI continua falando: vivam, como viveis, não como insensatos, mas como sábios. Olha que bênção. Como ser imitadores de Deus, andando com sabedoria. Meus amados, que o Senhor nos dê graça para poder falar, mas vamos voltar para hoje. Andar em amor. Amados, 1 João capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra: se dissermos que não temos pecado nenhum. 1 João, é isso mesmo? 1 João 4, 8. 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, o que é andar em amor? O que é, meus amados, essa compreensão de amor, segundo a palavra de Deus, segundo a graça de Deus? Está cheia, está pesada aqui. Qual é, amados, essa compreensão? O que nós precisamos entender com relação ao amor? Ou o que o Senhor quer de nós? O que estava na cabeça de Paulo quando ele escreve: sede meus imitadores, sede imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor. A palavra de Deus, ela não é solta, irmãos, ela não está solta, ela não termina um versículo ou um capítulo e o assunto acaba ali, né? No outro já é outro assunto completamente diferente. Se nós voltarmos lá em Efésios, né, no capítulo 5, e voltarmos dois versículos antes, que seria o 4, do 31 e 32, diz assim: livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritarias, blasfêmias e malícias. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí ele continua dizendo: sede, pois, imitadores. E ele fala: andar em amor. Amados, porque a nossa natureza humana, infelizmente, meus amados, natural, ela traz, meus amados, sentimentos ou posturas que não coincidem com a obra de Deus. Isso é natural, isso está em nós, isso está em todo aquele que nasce de mulher, seja homem, seja mulher. Todos aqueles que nascem de mulher vêm com a natureza pecaminosa, porque conforme o pecado, meus amados, de Adão, assim nós fomos concebidos. Em pecado concedeu a minha mãe, diz o salmista, diz Davi no seu salmo.
Então, meus amados, essa é a configuração nossa. Mas uma vez que nós encontramos Cristo, uma vez que Cristo está em nós, uma vez que nós, meus amados, imergimos, sabe, numa vida de retidão, numa vida, né, de conhecimento da palavra de Deus, uma vez que isso, meus amados, passa a ser prática da nossa vida, não simplesmente uma frequência em culto, não simplesmente, meus amados, um título que nós temos, eu sou crente, eu sou evangélico, ou, né, para trazer num perfil mais moderno, eu sou gospel, né? Não é nada disso, mas uma imersão na palavra, meus amados, sendo lavados por esta palavra. Isso nos traz uma outra configuração. Na verdade, a velha criatura, ela começa a morrer, e uma nova criatura, um novo nascimento. Lembra João 3? Nascer de novo, um novo nascimento. E aí, como é o nome dele lá? O menino que estava falando com ele lá. Nicodemos, obrigado. Que não era tão menino assim, né? Pelo menos no The Chosen ele não era tão menino assim. Ele não conseguiu compreender isso, mas como que eu tenho que fazer? Entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aquele mesmo texto fala no novo nascimento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, meus amados, é derramado sobre as nossas vidas. Esse amor não é só o amor do Pai que está lá e não nos alcança, não nos atinge. O que eu quero dizer para os irmãos, uma vida, meus amados, aos pés do Senhor, numa imersão à palavra de Deus, há uma busca, meus amados, através da oração, através, meus amados, do Espírito Santo, começa a transformar a minha vida e a tua vida, começa a transformar. Às vezes eu fico até meio sem jeito de ficar falando algo assim, porque, mas isso não é natural, isso não é algo que acontece. Deveria ser, irmãos, deveria ser, mas nós encontramos muito isso, a falta de amor, a falta, meus amados, desse amor fraterno, sabe, até mesmo dentro da igreja. A nossa natureza caída, meus amados, traz em nós um sentimento de egoísmo. Eu vou para eu receber, eu vou receber, eu quero. Mas o amor que o Senhor nos dá é um amor de entrega. Andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Meus amados, é algo que transcende, sabe, a nossa compreensão natural. A Bíblia fala que Ele nos amou. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, acho, do 8 ao 11, fala a respeito disso, que Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores. Meus amados, isso tem que nos encorajar e nos constranger, porque Paulo fala, o amor de Deus me constrange, e não é, meus amados, raro, e eu creio que é muito comum entre nós, né, a cada um de nós, melhor dizendo, encontrar situações de relacionamento, situações da nossa família, meus amados, desentendimentos que, meus amados, vêm dessa falta de amor, vem desse egoísmo, vem desse individualismo, vem, meus amados, de situações que que são colocadas assim de uma forma o que importa sou eu, é o meu interesse que importa. Primeiro eu defendo o meu, depois eu vou ver depois eu vou ver os outros. Até mesmo dentro das nossas famílias, até mesmo, meus amados, gente queridos. Eu estou dizendo isso, mas Deus fala também comigo, irmãos, a respeito disso. Quantas pessoas que nós estamos brigados, quantas pessoas que nós discutimos, quantas pessoas, meus amados, que nós, assim, pessoas próximas,
que nós talvez não tenhamos usado nem do amor, nem da misericórdia, nem da paciência, nem do perdão. Quantas vezes, meus amados, nós buscamos as nossas razões, e muitas vezes nós temos as nossas razões, e não manifestamos o amor de entrega. Mas você vai ser trouxa. Amados, que o Senhor nos dê sabedoria, mas que nós possamos, meus irmãos, nesta terra, manifestar esse amor em nome de Jesus, manifestar em nós, meus irmãos, através de nós, esse amor que nós recebemos do Senhor. E eu vou dizer para os irmãos, parece algo muito difícil, quando nós falamos assim de uma forma crua, de uma forma, assim, jogamos em cima da mesa assuntos, e talvez nos venha à memória, meus amados, situações em que de repente nós estamos envolvidos nisso também. Aconteceu conosco, muitas vezes, isso pode estar no teu coração agora, aconteceu comigo mesmo, é verdade. Quando nós aplicamos uma força para resolver do nosso jeito, ou tentamos, meus amados, talvez trazer uma solução do nosso jeito, eu acho pouco provável que a gente consiga ter sucesso nisso. Porque se nós baixamos a nossa guarda, a primeira palavra contrária, a primeira palavra ofensiva, a primeira palavra de acusação, a gente já volta de novo a sacar da arma, literalmente, não literalmente, de forma, nós já nos defendemos, nós já buscamos, nós já levantamos a guarda novamente. Meus amados, isso é normal em nós. O que eu quero dizer, meus irmãos, é dessa imersão na palavra. Quando nós mergulhamos na palavra, quando nós estamos envolvidos por ela, quando a palavra ela é suficiente para nós, meus amados, quando nós vivemos efetivamente, buscando ao Senhor e vivendo, esta palavra, pura e simplesmente a palavra, e buscando imitar o Senhor nisso, porque na verdade não é algo difícil. O próprio apóstolo Paulo fala, os mandamentos de Deus não são pesados, eles são pesados para quem não tem o Espírito, mas para quem tem o Espírito, para quem tem, meus amados, um coração voluntário, voltado à palavra, ele não fica mais pesado, ele se torna algo tranquilo, irmãos, se torna algo fácil, acessível, é fácil de a gente cumprir, porque o Espírito já nos tomou. É como aquela passagem, como aquela narrativa do profeta Ezequiel, se não me engano, acho que capítulo 37 de Ezequiel, que ele fala, ou 47, que ele fala de atravessar, aquele rio, e a Bíblia fala que o Senhor o leva à beira do rio e o mede com a cana de medir, e mede ali 1000 côvados, se não me falha a memória, e pede para andar nas águas, e aí as águas estão pelos tornozelos, e aí pede para andar mais um pouco, mede mais 1000 côvados, a água dá pelos joelhos até a cintura, e a água vai subindo. Meus amados, assim é a nossa vida com o Senhor, assim é a nossa vida com Deus, é um pouco de cada vez. Sim, meus amados, a obra não se dá de uma vez só. O ser, meus amados, a imagem e semelhança do Senhor não se dá de uma hora para outra, mas é o dia a dia, é andando com o Senhor, é meditando na palavra, é buscando ao Senhor, é imitando, meus amados, o que Cristo fez. Foi Ele que se colocou como exemplo. Ele é o Salvador, Ele é aquele que veio para morrer na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas. Sim, é Ele mesmo, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor, é que Ele está hoje conosco. Eis que estarei contigo todos os dias, e o fato dele estar todos os dias
significa que Ele está nos instruindo todos os dias. Ele quer ter um relacionamento conosco todos os dias. Ele está demonstrando seu amor para conosco todos os dias. Ele está tratando, meus amados, a nossa vida todos os dias. Ele está falando conosco todos os dias. Será que parte disso nós não conseguimos replicar em amor, imitar, seguir o exemplo dele? Meus amados, eu estou falando de coisas naturais mesmo, né? Nós vamos entrar de coisas espirituais, né? Do relacionamento de amor com o Senhor no domingo que vem, que é o próximo aspecto nosso aqui, que está lá no versículo 8. Mas eu quero tratar, meus amados, de coisas naturais. É o nosso caminhar. O nosso caminhar tem sido em amor. A Bíblia fala que a mulher, a esposa fiel, ela consegue ganhar o marido sem palavras. Está na Bíblia isso, se não me engano é Tiago. Como consegue? Se não em demonstração do amor de Deus, em imitar, meus amados, aquilo que ela recebeu de Deus e imitar. Eu tive uma oportunidade esses dias, ali no Nazareno, toda a primeira terça-feira do ano, terça-feira é culto de oração, mas toda primeira terça-feira do mês, primeira terça-feira do mês, alguém vai dar algum testemunho. Eu vejo até como algo importante, até para motivar os irmãos mesmo, né? Então o pastor Jonas chama alguém de fora e tal, e sempre vai alguém lá, ministra uma palavra rápida e dá um testemunho de cura, um testemunho de conversão, um testemunho, né? Como o pastor Romério diz, tem alguns até arrancar a cascavel do toco, né? Porque realmente Deus tem feito. E esses dias alguém me chamou, né? O pastor Jonas não está, mas me chamou e falou: você pode dar o seu testemunho? Irmãos, e foi assim, foi na segunda-feira à noite, para eu dar o testemunho na terça. Eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? Porque às vezes a gente olha esses testemunhos assim, né, de arrancar cascavel do toco, e a gente fala assim: pô, Senhor, mas não tenho nada assim, né, que vai sacudir o bambuzal, né, chacoalhar mesmo e tal. E eu comecei a buscar o Senhor e querendo entender o que Ele... E foi tão bom para mim, irmãos, foi tão bom porque a gente foi rememorando tantas coisas, desde a conversão, né, lá na casa do George, não sei se você estava lá aquele dia. Desde aquele dia, né, ou antes até, aquilo que Deus começou a mostrar, e ali os nossos primeiros passos, as nossas primeiras experiências, o primeiro ouvir Deus falar, né, falar claramente, aquele primeiro passo de fé que foi o nosso casamento, que foi algo assim que Deus tratou comigo, falou: nós vamos casar, não tinha nada, e Deus preparou todas as coisas, né? E depois as primeiras lutas como casados, né? Quando a gente pagava aluguel, e um apartamento que a gente comprava, antes mesmo de se converter, já comprava, e eu tinha mudado de emprego logo que a gente casou, porque eu perdi o emprego, né? Enfim, e eu sei que chegou um dia que não tinha nada nem para comer em casa, nem para comer. Eu já devo ter contado esse testemunho. E eu sei que eu fui rememorando essas coisas e o que Deus fez, sabe? E tratando de coisas, pontuando algumas coisas, Deus foi trazendo no meu coração. Como foi boa aquela terça-feira lembrar de tudo isso. Irmãos, nós temos experiências com Deus. O que eu quero dizer para os irmãos, não sou, sabe, o meu testemunho talvez seja menor do que o dos irmãos, mas é que às vezes a gente não coloca isso, irmão, nós não trazemos para nós, para que nós venhamos entender o que Deus fez. Deus
cuidou de nós, irmãos, quando nós estávamos doentes. Deus cuidou de nós quando nós estávamos sem o que comer em casa. Deus levantou alguém no meio da igreja e falou assim: olha, Deus me mandou fazer uma compra para vocês. Irmãos, é Deus trabalhando, é Deus mostrando o seu amor. Sabe, meus amados, em situações que a gente não tinha solução, não tinha, Deus trabalhou, Deus sustentou, Deus guardou. Quando Deus demonstrou a sua vontade, sabe, é tempo de casar. Tá bom, mas como? Só anda. Eu cuido do resto. Já viu isso, irmãos? Deus mandar você dar o passo onde não tem chão, e você dá o passo, e você descobre que o chão está lá. Irmãos, é o amor de Deus. O que é ser imitador de Deus? É replicar tudo isso, irmãos. Primeiro, entregar a nossa vida ao Senhor. E depois, meus amados, presbítero aqui na hora que ministrou o salmo, eu louvei a Deus pelas suas palavras, irmãos. Se tu uma bênção, foi o que Deus falou para Abraão, né? Traz, sabe, uma responsabilidade a cada um de nós. É uma palavra dada a Abraão: se tu uma bênção, seja ativo. Aquilo que você tem recebido de mim, faça, entregue, sabe, meus amados. E com relação a esse assunto, amados, como nós muitas vezes temos o braço curto, não abençoamos, sabe, nós temos dificuldade até para entregar o que é de Deus, que dirá, meus amados, para ajudar alguém que está precisando, e tantas outras coisas. O Senhor quer, meus amados, ter uma igreja, ou levantar uma igreja, ou formar uma igreja que ame, que esteja manifestando esse amor, meus amados, principalmente dentro da igreja, a começar dentro da igreja, a começar com os seus. Meus amados, se nós não conseguimos amar os domésticos da fé, os que estão conosco, não conseguimos caminhar com os que estão conosco, e essa é responsabilidade de cada um, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade dos presbíteros, é responsabilidade de cada um de nós. Se somos, meus amados, restaurados por esse amor de Deus, se Ele nos amou primeiro, recebemos esse perdão, amados, por que não conseguimos amar? Por que não conseguimos caminhar com os nossos, meus amados, com aqueles que pisam no nosso calo? A Bíblia fala que nós precisamos chegar ao ponto, porque amar quem nos ama é até tranquilo, mas quando Cristo trata disso lá no Sermão do Monte, Ele trata, meus amados, com um pouco mais de ênfase, mas não com relação àqueles que te amam, mas ao teu adversário, teu inimigo. Ama o teu inimigo. Nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor. Quando, irmãos? Quando nós seremos conhecidos? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Quando nós amarmos, meus amados, o nosso inimigo. Quando nós estivermos, meus amados, nessa porção que o Senhor tem nos dado, tem nos entregado. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, é isso mesmo. Diz assim a palavra. A partir do 7 fala assim: ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Foi o que Cristo fez conosco.
Ele nos amou. Às vezes, meus amados, o que a criatura espera. Romanos capítulo 8, verso 19. O que a criatura espera, meus amados, é a manifestação dos filhos de Deus. Diz assim: a ardente expectação da criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E qual é essa manifestação? Irmãos, grande eloquência em pregações, é sinais, é levantar a mão, o enfermo ser curado, o endemoniado ser liberto. Pode ser, irmãos, mas não tem nada, sabe, não tem nada mais precioso do que o amor. Aliás, eu tive uma experiência assim, lá na igreja de Campinas, viu, Sandrinha? Não vou dizer nomes, mas estava com um problema com um menino lá. E um problema sério. Só vou ficar nisso. Sério. E aquilo me contaminou por um tempo. Me contaminou mesmo. Não queria nem ver a cara. Porque realmente foi sério. É minha fraqueza, irmãos. E eu estou dizendo, essa palavra trata comigo também. Que foi algo contra a minha casa. Já estou falando até demais. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei realmente bravo. Eu acho que eu era presbítero na época. E teve um culto que teve apelo, e o pastor Valdeci, ele botou os presbíteros, assim, fez aquela fila no meio, né, para que orassem. E na verdade que foi para orar por todo mundo, ungir, orar, não lembro qual que era o assunto. E eu sei que eu estou ali orando, olho no peixe, outro olho no gato, outro no peixe. E eu estou vendo esse menino vindo. E eu já comecei a orar, né? Senhor, tem tanta gente aqui. Aqui não. E para mim não. Porque, irmãos, como que eu vou botar a mão na cabeça de alguém sem amor? Se eu estiver aqui pregando, irmãos, se eu não amar o Senhor, não amar a igreja, vale o quê? 1 Coríntios 13 fala a respeito disso, né? Não adianta nada, toda profecia, todo dom, e se não houver amor, não adianta nada. Eu levantar, amados, para orar, para libertar alguém e não amar aquela alma, não adianta nada. E ali pesou, porque eu vi que o menino estava vindo, a fileira estava, e eu comecei a contar ali e tal, outro vai vir aqui, outro vai vir aqui. Eu falei, não é possível. Eu fiz as contas, falei, não, Senhor, não é possível. E eu sei que eu estava orando pela pessoa, e sabe, foi irresistível, não tinha como segurar, não tinha como. Antes de terminar de orar, eu já estava orando com a pessoa e pedindo perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa porque esse menino vai ficar aqui na minha frente, eu não estou amando. Como que eu vou orar por esse menino? Coloca amor no meu coração. Assim, sabe, paralelo aqui, eu com Deus só, aqueles tete a tete assim. Falei, Senhor, se o Senhor não colocar amor no meu coração, eu não posso estender a mão sobre ele. Mas foi dito e feito, eu terminei de orar, pumba, ele chegou. Mas o Senhor já tinha acalmado o meu coração. Estendi a mão e orei, sabe, sem aquela marca. Irmãos, o amor cobre multidão de pecados. É possível vencer pelo amor de Deus. É possível, meus amados, nós superarmos diferenças, dificuldades, ofensas. É possível, a igreja tem esse poder. Você tem esse poder. Eu não consigo, eu não posso. É verdade, nós não podemos em nós mesmos, mas se o amor de Deus, ele está em nós,
Irmãos, vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não consigo, mas por favor, o Senhor me ajude como me ajudou. Irmãos, e é possível. É possível. Nós precisamos começar a viver dessa forma, sabe? Tudo aquilo, meus amados, que vem para derrubar, sabe, essa condição primária, sabe, de princípio na vida do crente, amados, que é o amor de Deus, que é o amor de Deus em nós. E essa réplica, essa imitação, né? Imitai-vos, né? Sede imitadores de Deus. Amados, tudo aquilo que vem contra isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Tem que ser vencido, irmão, em nome de Jesus. Tem que ser rompida da nossa vida, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, não sou mais eu que vivo. Nós cantamos louvores assim: não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Irmãos, é sério, é mais profundo do que isso. E a gente precisava começar pelo amor. Precisamos começar por essa palavra pequenininha, que é um dos frutos, ou uma parte do fruto do Espírito. Não um dos frutos, que é um fruto só, né? Gálatas capítulo 6, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paciência, fé, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9, não vou lembrar todos aqui agora, mas está lá, Gálatas, e um deles é amor. Será que nós estamos vivendo assim, irmãos? Eu fiz essa pergunta hoje cedo. Mas será que eu estou vivendo assim? Eu preciso melhorar, ser aperfeiçoado nisso. A igreja precisa ser aperfeiçoada nisso. Amém, meu amado? 1 Pedro, capítulo... 2 Pedro, aliás. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Nada, irmãos, que nós fazemos para Deus não tem a contrapartida do Senhor. Diz aqui o versículo 4, estou lendo 2 de Pedro 1, 4. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Meus amados, conversão é isso. Meus amados, é virar as costas para o mundo. E nós muitas vezes trazemos esses costumes ainda, essas reações, meus amados, esses sentimentos. Isso precisa cair para que nós sejamos participantes da natureza divina. Participantes, meus amados, das suas promessas, né? E ele fala grandíssimas e preciosas promessas. Não é pouco que Deus tem para mim e para você. Não é pouco. Amados, que o Senhor possa tratar conosco, tratar com a sua igreja. Meus irmãos, sermos imitadores de Deus diz respeito, em primeiro lugar, andar em amor. Andar em amor significa entrega. Essa entrega é ao Senhor, é a sua palavra, a sermos praticantes dela. Essa entrega, meus amados, é buscarmos tempo, e precisamos fazer isso. Eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei, meus amados, as demandas são enormes, mas ela passa por uma entrega da nossa vida para vivermos um tempo de oração com Ele, um tempo de jejum talvez, se Ele nos pedir. Mas, meus amados, nos envolvermos de tal maneira com Ele e termos experiências com Ele de tal modo, e essas experiências, como eu disse, o testemunho que eu dei, que não foi um testemunho, né? Foi assim foi um testemunho corrido assim, né? Foram várias coisas que foram acontecendo. Eu usei a palavra lá, eu esqueci agora, mas
foram várias coisas que foram acontecendo, e no tempo que eu estava aqui, eu estava trabalhando e preparando no meu coração o que eu ia falar. Eu percebi, irmãos, que Deus foi cuidando de mim, foi cuidando da minha casa, foi cuidando, meus amados, de detalhes da nossa vida, até mesmo em situações, meus amados, que eram complicadas, difíceis, controversas até, controversas no sentido de, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que esse mal na minha casa? Por que esse sentimento de depressão? Por que essa angústia? Mas Deus estava querendo virar uma chave na nossa vida e nos levar para níveis ainda maiores, a conhecer coisas, meus amados, a entender a obra dele, a entender, meus amados, que nós podemos nos deixar, meus amados, nos jogar, sabe, no colo do Senhor, porque Ele cuida de nós. Só que, irmãos, essa obra não é somente para nós ficarmos nos sentindo gostosinho, que gostosinho no colo do Pai, eu estou aqui protegidinho, eu estou bem, não, meus amados, essa obra ela tem que ser replicada, reproduzida, ela tem que ser trabalhada pela igreja, ela tem que ser trabalhada pelas nossas vidas. Se você fizer esse exercício, você vai ver quanto Deus tem cuidado, quanto Deus tem te ajudado, quanto Deus tem te sustentado, e é por amor, um amor que o próprio João não consegue determinar o tamanho do amor, porque ele fala, nos amou de tal maneira. O que é esse tal? Qual o tamanho desse tal? Qual a dimensão desse tal? Qual a profundidade desse tal? Qual é a altura desse tal? Impossível, né? Romanos 8 fala, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Morte, é a nudez, é o perigo, é a espada. Irmãos, nós temos sido chamados para experimentar esse amor, e eu quero dizer, meus amados, que esse amor não é para ser experimentado por nós e parar em nós. Nós fomos passear na Ilha do Mel, né? E nós achamos um restaurante bem gostosinho, que chamava Fim da Trilha. Quem for na Ilha do Mel, está aqui a dica, vá no Fim da Trilha, porque é bom lá. Mas Deus não nos chamou para sermos o fim da trilha. Não acaba em nós. Talvez comece em nós. Comece uma história diferente na nossa família. Comece uma história diferente no nosso ministério. Sim, no nosso ministério. Deus deu uma palavra outro dia para mim, preguei lá em Suzano. Eu ia pregar essa palavra aqui, mas eu vou dar uma palhinha. E Deus falava de portas abertas. Irmãos, quando nós falamos de portas abertas, nós queremos portas abertas de emprego, portas abertas de uma casa nova, portas abertas de uma promoção, portas abertas de uma boa colocação, né, na sociedade, portas abertas de, né, quem sabe ganha na loteria. Não faça isso, irmãos, a gente não joga na loteria. Mas quando Deus fala de portas abertas, amados, é nós identificarmos portas abertas de coração, corações abertos para receber a palavra, vidas, meus amados, que podem estar em perigo, e se nós não amamos, meus amados, como que nós vamos compreender aquele que está precisando? Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, Ele nos ama, Ele nos amou. Então, meus irmãos, pode ser, né, que se você entender essa palavra, pode ser que algo novo esteja acontecendo na tua vida. Sabe aquele desejo de ser um evangelista? Não precisa ir na África, nem na Amazônia. Você pode ser um evangelista no seu trabalho, começando a amar as vidas ali, amar como Jesus amou, e algo comece a mudar no teu coração, irmãos. Deus começa a colocar a palavra na tua boca a respeito, sabe, de vidas ali,
começando a abençoar, aquele que pisa no teu pé, às vezes ali é um clamor naquele coração, uma porta aberta, e nós não conseguimos enxergar, porque nós somos egoístas, nós olhamos segundo o nosso interesse, segundo a nossa causa, segundo, irmãos, é Cristo em nós, é Ele que vive em nós. Pode ser que mude alguma coisa na tua vida, meu irmão, sabe, no chamado que Deus tem na tua vida. Talvez nós estamos patinando e estamos dizendo assim, mas nada acontece novo. Aquele chamado, aquela promessa que veio há 15 anos atrás não se cumpre. Talvez, meus amados, seja por falta de imitar a Deus nesse aspecto. Nós não conseguimos amar ainda. Amém, meu amado? O amor é muito amplo, poderíamos até falar mais, mas eu quero terminar aqui, porque eu creio que o Espírito de Deus já tem falado ao nosso coração. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Ele nos amou e se entregou por nós. Aleluia, aleluia, que bom, estamos aqui, temos a esperança, porque Ele fez isso por amor a cada um de nós. Você pode ser a esperança de muitas vidas que te conhecem. Você pode ser a esperança de uma obra, irmão, poderosa, sabe, na vida de muita gente. A igreja, ela precisa ser essa esperança em amor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Deus, é uma palavra tão simples mesmo, porque é um princípio.